No episódio passado, Robert Dahl nos ensinou a distinguir o ideal da realidade, democracia como horizonte, poliarquia como os sistemas de democracias reais efetivamente conseguem ser. Ele nos deu as ferramentas para medir, comparar e diagnosticar a democracia. Mas uma pergunta ficou em suspensa. E quando as democracias reais ficam sistematicamente aquém do que elas prometeram? Quando as instituições funcionam, as eleições acontecem, as regras são respeitadas e ainda assim a democracia parece entregar muito menos do que ela prometeu. Hoje, a gente encontra o pensador que enfrentou essa pergunta com mais honestidade, talvez até com mais rigor do que qualquer outro de sua geração. Vamos falar de Norberto Bobbio. Ele passou a vida inteira conferindo a lista de promessas da democracia e dizendo com precisão e sem conforto: olha, isso aqui a gente não entregou, isso aqui também não. E esse outro ainda está muito em aberto. Bobbio não era um pessimista, ele era rigoroso. E essa combinação de amor pela democracia com crítica implacável aos seus limites reais é o que o torna um dos companheiros intelectuais mais úteis dessa série. Porque Bobbio nos ensina que defender a democracia exige conhecer suas falhas, não negá-las, não varrê-las para baixo do tapete. Seja muito bem-vindo ao Democrate, eu sou o Alessandro Braga e hoje a gente continua a série Pensadores da Democracia. Vamos falar de Norberto Bobbio, um filósofo e jurista italiano com quase um século de vida, com quase um século de reflexão sobre a democracia, sobre direito e sobre liberdade. Norberto Bobbio nasceu em Turim em 1909 e morreu em 2004 aos 94 anos. Ele viveu sob o fascismo de Mussolini, por exemplo. Ele chegou a ser preso pela polícia secreta fascista em 1935 por participar de grupos antifascistas. Ele sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele acompanhou a fundação da República Italiana e todas as suas crises. E chegou ao final do século passado com uma consciência mais lúcida e mais respeitada do pensamento político italiano. Essa biografia importa para a gente poder conseguir compreender a sua obra. Bobbio não pensou a democracia de uma biblioteca confortável. Ele pensou a partir da experiência concreta de viver de um regime que a destruiu, que foi o fascismo. Quem passou por essa humilhação, ou seja, pela humilhação do fascismo, sabe, de forma visceral, o que significa perder as regras do jogo democrático. Sabe o preço. E isso confere à defesa da democracia em Bobbio uma seriedade que não é abstrata. Ele tem uma qualidade que é rara na filosofia política e que qualquer leitor percebe imediatamente: a sua clareza. Em um campo onde a obscuridade às vezes é confundida com profundidade, Bobbio escreve com precisão cirúrgica. Cada conceito é definido antes de ser usado. Cada distinção é explicada antes de ser aplicada. Ele nunca impressiona, ele convence. E essa diferença significa muito. Suas obras mais importantes para essa nossa conversa aqui são O Futuro da Democracia, de 1984, que é uma coleção de ensaios que se tornou referência obrigatória em todo o mundo, e A Era dos Direitos, de 1990, onde ele articula a relação indissolúvel entre democracia e direitos humanos. Tem também o livro chamado Qual Socialismo, de 1976, onde ele confronta diretamente a esquerda italiana com perguntas que ela preferia não responder, e cujas respostas valem tanto hoje quanto naquela época. Bom, Bobbio começa dizendo que democracia precisa respeitar as regras de jogo. Tá? A definição da democracia dele é minimalista, mas ela traz um elemento essencial que separa essa definição dele do puro procedimentalismo de Schumpeter, e que precisa ser compreendida com cuidado. Para Bobbio, democracia ela é, em primeiro lugar, um conjunto de regras. Regras que determinam quem pode tomar decisões coletivas, como essas decisões são tomadas e quais os limites que nenhuma decisão pode ultrapassar. O critério central da tomada de decisão coletiva é a regra da maioria, mas operando dentro de um quadro de direitos individuais que nenhuma maioria pode legitimamente suprimir. E aqui está o ponto central que não pode ser esquecido e que Bobbio repete de diferentes formas ao longo de toda a sua obra. A democracia não é apenas o governo da maioria. É o governo da maioria com respeito às minorias. Os direitos civis, os direitos políticos, tais como liberdade de expressão, de associação, de imprensa, de consciência, de oposição,
não são produtos da democracia, eles são pré-condições da democracia. Eles são condições de possibilidade democrática. Sem esses direitos, a regra da maioria é apenas a legitimação do poder do mais forte. Uma maioria que suprime esses direitos para se perpetuar no poder não está exercendo a democracia. Está destruindo por dentro. Está usando as formas democráticas para liquidar o conteúdo democrático. Bobbio chama isso de suicídio democrático, o regime que usa seus próprios mecanismos para se autodestruir. E ele avisa também, esse suicídio raramente tem a cara de golpe clássico. Ele tem a cara de erosão gradual, do enfraquecimento silencioso das garantias, de uma normalização do que deveria ser inaceitável. Ele traz também uma dimensão dessa definição dele que é frequentemente ignorada, que é a publicidade do poder. Para Bobbio, uma das características fundamentais da democracia é que o poder deve ser exercido publicamente, de forma controlável pelos cidadãos. A transparência não é mero detalhe administrativo, é requisito de legitimidade. Um poder que se exerce nas sombras, mesmo que formalmente eleito, ele não é democrático. E é exatamente por isso que as promessas não cumpridas da democracia doem tanto. Por quê? Porque elas prometem luz e ainda precisam conviver com muita sombra. Em Um Futuro da Democracia, Bobbio elabora o que é talvez sua contribuição mais original e mais citada, o inventário das promessas não cumpridas da democracia. O que a democracia prometeu ao longo de sua história como projeto político moderno e o que ela efetivamente entregou. Esse confronto que ele traz é perturbador. Primeiro porque ele é verdadeiro. A primeira promessa não cumprida, que a democracia iria eliminar o poder oligárquico. O argumento dos pensadores democráticos clássicos era que o sufrágio universal acabaria com as oligarquias, essas oligarquias que dominavam as repúblicas censitárias e as próprias monarquias. Mas Bobbio constata, na prática, que o que aconteceu foi a substituição das antigas oligarquias por novas oligarquias. Oligarquias políticas, oligarquias econômicas, oligarquias midiáticas. O nome pode ter mudado, mas a lógica da concentração de poder, esse permaneceu. As elites do voto substituíram as elites do sangue, mas a distância entre quem decide e quem obedece não diminuiu na proporção que se esperava. A segunda promessa não cumprida, a democracia iria eliminar os poderes invisíveis. A decisão política ia ser, portanto, transparente, pública, controlável pelos cidadãos. Na prática, os poderes invisíveis, ou seja, os lobbies, os financiadores ocultos de campanha, os serviços de inteligência operando sem supervisão, com redes de influência que cruzam entre o público e o privado, na verdade, esses poderes invisíveis nunca foram eliminados. Eles se adaptaram à democracia. Eles aprenderam a falar a linguagem da legalidade enquanto operam na fronteira que a lei não consegue alcançar. A terceira promessa não cumprida é que a democracia ia formar o cidadão informado, participante, engajado. O projeto iluminista, lá atrás, pressupunha que o acesso ao voto seria acompanhado pelo desenvolvimento de uma cultura cívica robusta, ou seja, cidadãos que se informam, que deliberam, que participam. Mas na prática, o que prevaleceu foi a apatia eleitoral, o baixo engajamento entre uma eleição e outra, a delegação completa da política para uma classe especializada. O cidadão médio das democracias contemporâneas participa marginalmente da vida pública. E quando participa, frequentemente o faz com base em informações incompletas, com base em emoções manipuladas, em identidades tribais. Bobbio traz mais uma promessa não cumprida. Ele diz em seus textos posteriores, ele diz o seguinte: a democracia ia se expandir dos espaços políticos para os espaços sociais, para empresas, escolas, famílias, ambientes de trabalho. A democratização das relações sociais, no entanto, não acompanhou a democratização das relações políticas. Na prática, a gente continua a viver, em grande parte do cotidiano, sob relações de poder hierárquicas e não democráticas. Mas eu peço a vocês uma atenção aqui. E aqui está o que distingue Bobbio do crítico fácil. Esse inventário não é argumento para abandonar a democracia. Ao contrário, ele é argumento para levá-la mais a sério. A democracia imperfeita ainda é imensamente preferível a qualquer alternativa que a história produziu. O que as promessas não cumpridas revelam não é a falência do projeto democrático, mas sim o tamanho do trabalho que ainda precisa ser feito. Tem um destaque que eu acho importante trazer aqui, que Bobbio foi um socialista a vida inteira, declarada, ele era de esquerda mesmo, consistentemente sem ambiguidade.
E por isso mesmo ele teve um recado especialmente importante para a esquerda lá do seu tempo. Um recado que boa parte dela não quis escutar. E que continua sendo necessário repetir porque talvez continue a não ser escutado. Muitos socialistas e comunistas do século XX trataram os procedimentos democráticos como formalismos burgueses, ou seja, como instrumentos da classe dominante para legitimar sua dominação. As regras do jogo eram importantes enquanto convenientes, mas se tornavam descartáveis quando o poder estivesse em jogo e a revolução assim o exigisse. O argumento era sempre o mesmo. Primeiro a transformação estrutural, depois as formalidades institucionais. Primeiro o conteúdo, depois a forma. Bobbio inverte essa lógica de forma radical e definitiva. A democracia formal, ou seja, as regras, os procedimentos, as instituições de controle, a alternância de poder, não é um formalismo burguês a ser superado. Ao contrário, é uma conquista política, uma conquista muito importante da modernidade. Não porque ela seja suficiente. Bobbio nunca disse que a democracia formal por si só resolve as desigualdades econômicas e sociais. Mas porque sem ela, sem a democracia formal, não há proteção dos direitos das minorias, não há mecanismo de correção dos erros do governo, não há possibilidade de mudança pacífica de rumo quando a maioria assim decidir. Quem sacrifica as formas democráticas em nome do conteúdo que quer impor, seja esse conteúdo de direita ou de esquerda, está preparando o terreno para o autoritarismo. Porque a próxima pessoa a chegar ao poder vai usar o mesmo argumento para impor o conteúdo oposto. E sem as regras para arbitrar o conflito, o que sobra é a força. Democracia e direitos humanos são, para Bobbio, inseparáveis. E essa inseparabilidade ela é estrutural, ela não é contingente. Ou seja, não há democracia genuína sem proteção dos direitos fundamentais. E não há proteção eficaz dos direitos fundamentais fora de um quadro democrático. Quem os separa, em nome do que seja, com quaisquer das melhores intenções possíveis, está cortando o galho em que está sentado. Há uma passagem no livro Qual Socialismo que resume tudo isso com a concisão característica do Bobbio. A única resposta honesta para a pergunta socialismo ou democracia é democracia e socialismo, ou nenhum dos dois de forma duradoura. Uma esquerda que abandona a democracia para chegar ao socialismo acaba sem democracia e sem socialismo. A história do século XX confirmou isso com uma generosidade de exemplos que Bobbio até não pediu. Norberto Bobbio, ele é um companheiro intelectual que faz especialmente bem ler em tempos difíceis para a democracia. Eu particularmente adoro ler Bobbio. Não porque ofereça consolo fácil, na verdade ele não oferece, ele faz refletir. Mas porque combina lucidez sobre as falhas com firmezas sobre o valor. Ele sabe das promessas não cumpridas, das promessas não cumpridas, das distorções estruturais, da distância entre o ideal e o real. E ainda assim ele é categórico. A democracia é o único regime que se corrige por dentro, que aprende com seus próprios erros, sem precisar de violência para mudar de rumo. Esse é o valor mais profundo da democracia para Bobbio. E o mais difícil de aprender quando ela está funcionando. Só se percebe o quanto ela vale quando se vive sem ela. Bobbio viveu sem democracia e por isso ele sabia o quão importante é a democracia. No próximo episódio, a gente vai falar de Hans Kelsen. Na minha opinião, o maior jurista do século XX. E vamos falar da sua visão do que a democracia é, no fundo, uma forma política do próprio relativismo que Kelsen sempre defendeu. Parece abstrato à primeira vista, mas prometo para vocês que vai fazer muito sentido quando a gente conectar a pergunta de por que regimes que acreditam ter a verdade absoluta são sempre, inevitavelmente, autoritários. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu like aqui no vídeo e de compartilhar com quem acredita que conhecer as falhas da democracia é a forma mais honesta de defendê-la. O legado de Bobbio é direto, é exigente. As regras importam mais do que o resultado de qualquer eleição específica, porque as regras são o que tornam possível que quando você perde hoje, você pode ganhar amanhã. Quem destrói as regras para garantir um resultado que quer hoje, está destruindo a possibilidade de qualquer resultado legítimo no futuro, inclusive o seu próprio. Bobbio viveu isso. Ele sabia disso. Até o próximo episódio.